Na semana passada eu contei para vocês o caso do primeiro crime da mala que aconteceu no Brasil no ano de 1908. Hoje eu vou contar sobre o segundo crime da mala acontecido no Brasil, desta vez em 1928, ou seja, 20 anos depois do primeiro. E esse com certeza foi o que ficou mais conhecido. Esse crime chocou muito a população da época pela brutalidade e também por ser o assassino quem era. Logo de cara, quando a notícia desse crime se espalhou pelas mídias da época, a população achava que o criminoso era o mesmo do primeiro caso, o Michel Trede, pelas semelhanças ali no modus operandi. Até porque, nessa ocasião, Trede já estava em liberdade, já que ele ficou preso somente 16 anos. Mas no final descobriram que não existia nenhuma ligação entre eles. Nem mesmo o assassino do segundo caso morava no Brasil na ocasião do primeiro. O mais incrível dessa história, se não bastasse o fato em si, foi a rapidez com que a polícia desvendou o caso e chegou ao assassino em menos de 24 horas, com a ajuda, é claro, da imprensa. Então vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quartas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. O dia era 7 de outubro de 1928, um domingo chuvoso, por volta das 4 horas da tarde no Porto de Santos. O lugar estava cheio de pessoas embarcando no navio francês Massilia, que estava ancorado no Armazém 14 e que faria uma parada no Rio de Janeiro para depois seguir viagem rumo a Bordeaux, na França. Enquanto os passageiros entravam no navio, na outra ponta dele, um guindaste içava as malas para dentro do porão quando algo inesperado aconteceu. Durante a operação de embarque das malas para o porão do navio, que era realizado por guindastes, um mangote de carga despencou por causa de um cabo rompido. Dentre tantas malas, ali uma delas, que na verdade era um baú de madeira, se desprendeu da rede que envolvia as malas e estatelou no chão, provocando estrondoso barulho. A queda acabou danificando a mala, provocando uma enorme rachadura no fundo da mala. O baú tinha um formato retangular que media 1 metro, mais ou menos, por 60 centímetros e estava trancado à chave, além de estar amarrado por corda de juta e barbantes cruzados em formato de cruz. Era uma mala bem pesada, com um aspecto de nova, na cor marrom com listinhas pretas e que exalava muito mau cheiro. Os responsáveis pela tarefa, assustados, se entreolharam. Na superstição do mar, um cabo arrebentado quase sempre indicava mau presságio. Os funcionários então pararam o que estavam fazendo e foram lá verificar o estado da mala e arrastaram ela para um canto, quando então viram um filete de sangue no chão que escorria da mala. Imediatamente chamaram o comandante do navio, Paul Chasmelson, que verificou que a mala continha uma etiqueta com o nome de Francesco Ferrero, endereçada a Bordeaux, na França, e que provavelmente seria o dono da mala. E procurado na lista de passageiros para ser informado sobre o que tinha acontecido, que tinha quebrado a sua mala, e também para que fosse questionado sobre o conteúdo da mala, que cheirava tão mal, o comandante verificou que não existia em sua lista de passageiros ninguém com aquele nome. Então, ele ficou desconfiado e ordenou que a mala fosse levada de volta ao cais e rapidamente chamou a polícia. Não demorou muito para que o delegado Armando Ferreira da Rosa e sua equipe chegassem, e logo ele fez um isolamento ali, tendo em vista o tanto de pessoas que já se aglomeravam em volta da mala, curiosos para saber o que tinha ali dentro, com aquele cheiro forte e tão ruim. Como a notícia da tal mala estranha se espalhou rapidamente, a imprensa também seguiu para o cais, porque naquela época era assim.
Tenho visto aí nas pesquisas que eu tenho feito, nas reportagens antigas, que a imprensa era uma loucura, ninguém podia fazer nada. Neste caso, até que a imprensa vai ajudar e muito, vocês vão ver. Bora lá. Antes mesmo do delegado mandar abrir a tal mala, somente pelo cheiro e pelo sangue que escorria ali, ele já sabia o que tinha ali dentro. E pela sua experiência, só poderia ser um corpo humano em decomposição. No momento em que a polícia chegou ao cais, antes mesmo de abrir a mala, a imprensa fez uma fotografia que foi amplamente divulgada em todos os jornais, que mais tarde seria comentada demais, porque nessa foto estava o assassino, observando quietinho toda aquela movimentação. E logo depois da fotografia ser feita, ele saiu rapidinho do lugar e não foi mais visto por ninguém. O delegado então diz que a mala precisa ser aberta e assim que abrem, se deparam com uma cena bizarra. Dentro da mala tinha um corpo realmente de mulher em avançado estado de decomposição, aparentando ser bem jovem, ali pela casa dos 20 anos. Dentro da mala também foram encontradas roupas, chapéus, almofadas, enfeite, um lençol de linho, um cobertor, que provavelmente foram colocados ali para segurar o corpo, para que ele não ficasse batendo de um lado ao outro. E abafar o cheiro, eu acho. Além de um vidro de perfume vazio e uma grande quantidade de pó de arroz que foram espalhados ali sobre ela para disfarçar o mau cheiro. As suas pernas tinham sido cortadas com uma navalha na altura dos joelhos para que o corpo coubesse dentro da mala, presas apenas ali pela parte posterior das pernas. Elas não estavam totalmente separadas. O seu pescoço estava torto e quebrado, assim como a sua coluna. Tudo isso para que ela coubesse dentro da mala. Imediatamente o delegado manda levar a mala com o corpo para o necrotério do cemitério de Filosofia do Saboia, mesmo em Santos, chegando somente à tarde, depois das 5h30 mais ou menos, e ela foi colocada dentro de uma sala, onde ficou ali até o dia seguinte para fazerem a necrópsia. A notícia se espalhou rapidamente, de boca em boca, e subiu a serra antes mesmo de ser estampada nos jornais. E todos acreditavam que novamente o crime teria sido praticado por Michel Trede, que estaria de volta ao Brasil, o autor do primeiro crime da mala que eu contei na semana passada para vocês, pelas semelhanças ali nos dois casos, mas não era. Enquanto os agentes policiais levavam o corpo da vítima para o necrotério, a polícia se ocupava em descobrir quem era a moça e o seu assassino, e logo começaram ali as investigações. A primeira ação foi verificar a lista de passageiros e localizar o tal Francesco Ferreiro, que, como disse anteriormente, não tinha ninguém a bordo com esse nome. Então a polícia rapidamente percebeu que o embarque da mala tinha sido proposital para que quando chegasse à França e ninguém retirasse a mala, nunca ninguém saberia quem era a mulher e quem era o responsável por tudo aquilo. Ou seja, nunca ninguém seria preso por esse crime. O navio então foi liberado e seguiu viagem às 5h30 mais ou menos daquele dia, com quase 1 hora de atraso. O delegado rapidamente foi verificar quem tinha embarcado a mala, já que passageiro não era, pois não constava na lista, mas ficou surpreso ao descobrir que os responsáveis por despacharem a mala eram 3 romenos, que sim, eles haviam embarcado no navio. O delegado então entra em contato com a polícia do Rio de Janeiro, já que ali seria a primeira parada do navio Massilia, e pede para que o delegado de lá se dirija ao cais e interrogue os 2 romenos, que se chamavam Stefan Lisieri, Caterine Żukewski e Amal Pantilimon. Me desculpem pela pronúncia, não sei se é assim. A imprensa da época divulgava tudo mesmo, o que acabaria por ajudar na descoberta do assassino. Aquela foto tirada no cais, no momento que retornaram com a mala, na chegada da polícia, foi divulgada em todos os jornais e poucas horas depois da horrível descoberta da vítima, o país inteiro já comentava sobre quem seria a pobre mulher e quem poderia ser o terrível assassino. Não tinha outro assunto ali no meio da população que não fosse esse. E isso sim ajudava muito a polícia, porque a própria imprensa fazia suas investigações e publicava inclusive em suas matérias, como foi feito lá no crime de Cravinhos, em 1920, que eles falavam, descobrimos tal coisa, era assim. Enquanto a imprensa se ocupava em divulgar a fotografia e desvendar o mistério, a polícia interrogava várias pessoas ali no cais, na tentativa de descobrir algo, mas não descobriu nada. Quando então começou a analisar a mala minuciosamente.
Preso à mala, a polícia encontrou um bilhete ferroviário bem pequeno, com um carimbo da estação da Luz de São Paulo, que indicava que ela havia sido despachada lá na Estação da Luz para a estação ferroviária de Valongo, em Santos. Esse bilhete continha o número de despacho da mala, que era 75.016. Os policiais então entraram em contato com a polícia de São Paulo e pediram para que eles verificassem lá na Estação da Luz quem havia despachado a mala para Santos, e foram imediatamente para a estação de Valongo. Lá eles fizeram várias perguntas, descrevendo a mala e perguntando se alguém teria visto uma pessoa com uma mala naquelas descrições. Até que depois de algum tempo, de muito procurar, a polícia encontrou uma testemunha. Um homem chamado José Lopes Claro, de 34 anos, que era carregador, ali tinha o número 2, né, de chapa, declarou ter visto um homem com a descrição parecida assim da mala, né, que ele estava ali esperando a chegada do trem às 21 horas, procedente de São Paulo, quando avistou um homem alto, loiro, bem vestido, educado, com a barba por fazer, que tinha um sotaque italiano, carregando uma mala parecida com a descrita pela polícia. Ele disse que ofereceu o seu serviço de carregador e que foi aceito pelo homem que o contratou para levar a mala até o armazém de bagagem. Disse que a mala pesava 87 quilos e que ficaria até o dia seguinte. O homem também perguntou ao carregador qual navio partiria para a Europa no dia seguinte, quando José Lopes informou que era uma Cília. O homem então disse que a mala ficaria no armazém até o dia seguinte, quando seria retirada e transportada para o navio Macília, mas que ele não iria junto. Combinaram de que na manhã seguinte ele mesmo transportaria a mala até o cais para ser embarcada nesse navio, mas que esperou o tal homem até as 11 horas da manhã do dia seguinte, mas como o homem não apareceu, ele foi almoçar. E quando ele voltou, ele soube que o carregador de número 71 tinha levado a mala ali por volta das 11h30 e que ele tinha perdido o serviço. O delegado perguntou onde poderia encontrar o carregador de número 71 e José Lopes deu todas as coordenadas. O delegado então perguntou para onde o homem tinha ido depois de deixar a mala no armazém. E José Lopes disse que o dono da pensão Roma, que estava ali naquela noite, ele ofereceu estadia em sua pensão e o homem alto e loiro o aceitou. O delegado então se dirigiu para a pensão Roma e interrogou o proprietário, que se chamava Sebastião Palma, tinha 56 anos, que confirmou que na noite de 6 de outubro, sábado, por volta das 9h15 da noite, viu o tal homem alto e loiro conversando com o carregador quando ofereceu estadia, já que ele fazia isso todas as noites com os passageiros que chegavam ali, assim, tipo de marketing presencial, e que o homem aceitou. Sendo assim, ambos se encaminharam para a pensão. Descreveu o homem da mesma forma que o carregador, acrescentando que ele trazia uma pequena valise e que ele falava muito mal português e que cobrou 10 mil réis pela estadia de uma noite, mas que o homem saiu antes de completar a diária. O delegado perguntou o nome dele, quando Sebastião informou, foi lá olhar no livro, né, de hóspedes, e falou que o homem chamava Giuseppe Russo. Agora, já com o nome, o delegado saiu em busca do carregador número 71 e logo encontrou. O homem chamado Antônio Lourenço, de 59 anos, diz que no dia 7 de outubro, domingo, pouco depois das 11 horas da manhã, um homem com as mesmas descrições apareceu com um conhecimento na mão e 10 mil réis e contratou para levar a mala ao cais, e que ele, Antônio Lourenço, pediu ajuda a um colega que tinha número 69, que também era carregador e que transportava bagagens até o cais. O nome desse outro era Lucas Correia Dias, de 38 anos. Ele tinha uma família de húngaros para despachar as malas naquele dia e aproveitou para acrescentar essa mala também. Então iriam no caminhão até o cais do Armazém 14, a família de húngaros e o seu carregador de número 69, o Lucas Correia, o tal Giuseppe Russo e o carregador de número 71, o Antônio Lourenço, e o motorista do caminhão, chamado Alberto Francisco de Oliveira, de 34 anos. O José Lourenço diz que o tal homem foi sentado ao lado do motorista com a mala assim abaixo das suas pernas e que a mala cheirava muito mal, quando o dono dela mesmo se justificou dizendo que ali dentro tinham muitas roupas que estavam sujas e por isso estava cheirando tão mal. O José Lourenço também declarou que quando pararam para esperar a família de húngaros, que ele comentou com o motorista do caminhão sobre o cheiro da mala,
quando o motorista disse que estava acostumado a transportar passageiros da terceira classe que costumavam levar alimentos e muitas vezes carne e que em muitos casos elas estragavam. Disse também que o homem não largava da mala e que só saiu de perto por um instante e logo retornou com barbantes, que reforçou em volta ali da mala em sentido contrário, como uma cruz, embora ela já estivesse amarrada por corda de juta, e que logo em seguida se sentou sobre ela e, vez por outra, levava um lenço ao nariz. E que enquanto transportavam a mala de um lado a outro, que o homem tinha muito cuidado para não batê-la, sempre ajudando no transporte. Disse também que percebeu quando o homem saiu para buscar o barbante que várias moscas pousaram ali sobre a mala. A mala foi deixada pelos dois homens em frente ao armazém de número 14, onde estava ancorado o navio Massilia. Na sequência, a polícia interrogou o responsável pelo armazém, onde a mala ficou guardada por uma noite. E o nome dele era Antônio Alves Aguiar, de 45 anos, que descreveu a noite do dia 6 de outubro, sábado, diz que encostou a mala, que cheirava muito mal, em um canto e foi embora. E que na manhã seguinte entrou no serviço às 11h30, quando o dono da mala foi retirá-la junto com o carregador de número 71. Ele diz que lembra que a mala foi levada pelo carregador e colocada dentro do caminhão, onde também estavam os húngaros. Quando ele voltou ao armazém, ele viu manchas de sangue e sentiu um cheiro muito forte e que comunicou o fato ao conferente, que não deu importância, achando que era a carne estragada. Gente, eu fico impressionada com isso. Todo mundo sentindo mau cheiro, todo mundo achando que era carne estragada. Como que era permitida a entrada, o embarque de carne estragada no navio? Bom, enquanto a polícia de Santos fazia essa maratona aí de investigações, a polícia do Rio de Janeiro interrogava os 3 romenos que já estavam no porto daquela cidade. Eles alegaram que um homem alto, loiro, muito educado, com sotaque italiano, tinha pedido para eles despacharem a sua mala, porque ele precisava se despedir de um amigo. E se ele mesmo fosse despachar a mala, não daria tempo de ir até o amigo. E que em troca desse favor, ele pagaria o despacho da bagagem dos romenos, e os romenos aceitaram, porque era um ótimo negócio. Mas até comentaram entre eles, no momento do embarque, que o tal homem não tinha embarcado, ou pelo menos não o tinham visto entrar. Depois de um tempo, a polícia do Rio de Janeiro entendeu que eles não tinham nada a ver com a história, que eles só fizeram um favor mesmo, e dispensou os 3. A polícia de Santos conversou por telefone com o comandante Paul Chasmusson, que afirmou que na lista de passageiros também não constava nenhum Giuseppe Russo. Em contato com a polícia de São Paulo, a polícia de Santos descobriu que quem despachou a mala para a cidade portuária comprou 2 passagens, ida e volta na primeira classe, mas que não utilizou assento destinado ao passageiro na ida e que até aquele momento não tinha sido utilizada a passagem de volta, ou seja, o possível assassino ainda estava na cidade de Santos. As 2 polícias de São Paulo e Santos decidiram montar acampamento nas 2 estações, mas nada do homem embarcar ou desembarcar. Até aquele momento, a polícia já sabia que a mala era de São Paulo, que era de um homem alto, loiro, provavelmente italiano, que se chamava Giuseppe Russo, que ele tinha passado uma noite na pensão Roma e pago 3 romenos para despacharem a mala com o nome falso de Francisco Ferreiro, Bordeaux, França, e que também não tinha embarcado no navio, pois não constava nenhum passageiro com o nome de Giuseppe Russo, além de acharem que ele ainda estava na cidade de Santos. Tudo isso em poucas horas. No dia seguinte, no dia 8 de outubro, segunda-feira, logo cedo, o médico legista fez a necrópsia que identificou a causa da morte como asfixia mecânica ou esganadura, há provavelmente 5 dias. Também foi verificado que a mulher estava grávida de 6 meses de uma menina, que na hora da necrópsia, de mexerem ali na vítima, o feto acabou sendo expelido. Ou seja, o responsável por aquela tragédia não tinha apenas tirado a vida de uma pessoa, e sim de 2. E isso chocou ainda mais a população e a polícia também, que se empenhou ao máximo para descobrir quem era a vítima e principalmente quem era o assassino, para que ele pagasse pelo que tinha feito. De acordo com o médico legista, a mulher teve suas pernas cortadas e seu pescoço quebrado somente depois de perder a vida. Menos mal.
Ele também identificou que ela realmente tinha por volta de 20 anos e pelas suas feições era sim uma estrangeira. A polícia de Santos então passou o caso para a polícia de São Paulo, mas continuou ajudando ali como podia, quando então se concentraram na mala, procurando lojas que vendessem aquele tipo de mala em São Paulo, já que a mala era novinha e tinha partido de São Paulo. Mas nem precisaram ter muito trabalho nesse sentido, porque por volta das 11 horas da manhã da segunda-feira, 8 de outubro, um comerciante chamado Domingos Massigrande tomava o seu café enquanto lia seu jornal sobre o caso do crime da mala, né, que estava todo mundo falando, e levou um baita susto. Assim que ele viu a fotografia que estampava a manchete, reconheceu imediatamente que aquela mala tinha saído da sua loja, que ficava na Avenida São João. Sim, ele tinha vendido a mala ao assassino, juntamente com 10 metros de corda de juta. Imediatamente ele chamou seu funcionário Plínio Moreira, que tinha ido fazer a entrega da mala, e seguiram para a delegacia de polícia. Assim que chegaram, o comerciante Domingos, juntamente com seu funcionário Plínio, declararam à polícia que na sexta-feira, dia 5 de outubro, um homem alto, loiro com sotaque italiano, tinha comprado aquela mala e 10 metros de corda de juta em sua loja e que o seu funcionário tinha ido levar a mala na casa do homem. E que a casa dele ficava na Rua Conceição, atual Casper Libero, no número 34, apartamento 5. Nesse momento, quase que na mesma hora, uma pessoa telefonou na delegacia dizendo que morava na Rua Conceição, no número 34, e que ele desconfiava que o seu vizinho era o assassino da mala, que ele tinha ficado sabendo ali através de jornais, porque ele tinha visto o vizinho sair com uma mala parecida, como a que ele tinha visto ali nos jornais, e nunca mais tinha visto o tal vizinho italiano por ali. Enquanto isso, uma outra equipe da polícia destinada a pesquisar alguma evidência ali na Estação da Luz chegou a um motorista de um caminhão chamado Vicente Caruso, que alegou ter transportado a mala que ele tinha visto nos jornais para ser despachada na Estação da Luz e que o endereço de origem da carga era a Rua Conceição 34. A polícia então seguiu para lá imediatamente e interrogou os donos do prédio, os senhorios como era chamado na época. Eram eles Ramiro Franco e Maria Citrângulo de Oliveira. Assim que a polícia chegou ao endereço e perguntou por Giuseppe Russo, afirmando que era morador do apartamento 5, Ramiro disse que não tinha nenhum inquilino com esse nome e que o ex-inquilino desse apartamento, uma vez que agora estava vago, chamava-se Giuseppe Pistone e a sua esposa Maria Mercedes Fea Pistone, carinhosamente apelidada de Mariúcha. Nesse momento, a polícia então detalhou sobre o crime ao casal e disse que desconfiava que a vítima fosse então Maria Féia e pediu para examinar o apartamento em que eles viviam lá, e quando entraram, viram que estava totalmente vazio, mas que apresentava algumas manchas de sangue no chão e nas paredes. Os investigadores perceberam que o assassino tinha tentado apagar as pistas, mas que não tinha tido sucesso, porque as marcas ficaram. Os móveis tinham sido retirados no sábado à tarde, uma vez que Giuseppe tinha vendido tudo por algo ali em torno de 450 mil réis a um negociante que tinha ido lá examinar os móveis, logo depois que as bagagens tinham saído. O delegado então perguntou se o casal Ramiro e Maria Citrângulo poderiam identificar o corpo, que eles fizeram mais tarde, levados pela polícia até o necrotério de Santos, e logo depois confirmaram que de fato era o corpo de Maria Féia. O casal foi então levado à delegacia para prestar os depoimentos. Descoberto finalmente quem era o assassino e a vítima, agora só precisavam achar o culpado e prendê-lo, e a sua prisão e a sua condenação só seriam possível com a ajuda do casal Ramiro Franco e Maria Citrângulo, que futuramente dariam informações importantíssimas. Maria Citrângulo e Ramiro Franco disseram em seus depoimentos que depois que Giuseppe Pistone vendeu todos os móveis, eles tinham se mudado, mas que não sabia dizer para onde. Disseram também que nem se despediram da Mariúcha, que eles gostavam muito, porque não a viram mais, e que o Giuseppe Pistone tinha falado que ela tinha ficado doente e estava na casa dos amigos da Barra Funda. Eles acharam estranho a Mariúcha sair sem se despedir, mas não questionaram, acharam que ela estava mal, enfim. Eles disseram que como o casal Giuseppe Pistone e Maria Féia eram italianos e sempre recebiam correspondências, tanto da Itália como da Argentina, onde também tinham parentes,
Pistone tinha deixado com eles o endereço da Barra Funda, onde um casal de amigos morava, e tinha pedido aos senhorios que, se chegasse alguma correspondência ali para eles, que o casal enviasse para aquele endereço. A polícia então pegou o endereço e se dirigiu para a Barra Funda, quando então falou com uma mulher chamada Maria também, que acabou fornecendo o endereço de onde Giuseppe Pistone estaria hospedado, a pensão Graço, na Avenida Ipiranga 34. A polícia então seguiu para essa pensão, levando a Maria com eles, e depois de perguntarem lá na recepção, receberam a resposta de que esse hóspede não se encontrava em seu apartamento naquele momento. Então a polícia voltou para o carro quando percebeu um carro estacionado do outro lado da rua com um homem dentro. A polícia ali, esperta, fingiu ir embora, deu uma volta, quando então pegaram o homem saindo do carro. E Maria confirmou que aquele sim era Giuseppe Pistone. Nesse momento ele é preso imediatamente e não oferece resistência. Questionado por que de estar ali dentro do carro, Pistone disse que ia procurar um advogado para entregar os seus documentos para que fossem enviados lá para a Itália, para a família dele, e em seguida atiraria sua própria vida atirando-se ao rio Tietê. Ele estava muito nervoso, totalmente descontrolado. Então ele foi levado à delegacia e, chegando lá, começou a dar o seu depoimento. E quando ele foi questionado sobre o motivo do crime, ele alegou que perdeu a cabeça porque tinha sido traído por sua esposa. Ele tentou de todo jeito alegar crime de honra, o que na época era comum, provavelmente para pegar uma pena menor. E ele relatou o dia do crime da seguinte forma: dia 4 de outubro de 1928, uma quinta-feira, quando ele retornou do trabalho mais cedo, qualquer coisa ali em torno de 11 horas da manhã, sendo que o habitual era ele retornar meio-dia. Assim que ele entrou no prédio, já perto do seu apartamento, ele trombou com um homem de chapéu que parecia ter saído do seu apartamento. E quando ele entrou, ele deu de cara com a esposa, Maria Féia, na cama, seminua. A mulher se assustou com a sua chegada repentina, antes do horário habitual, e presumiu que ele tivesse visto o tal homem sair do seu apartamento. E no momento ali de descontrole, a mulher começou a chorar e admitiu que tinha traído o marido com aquele homem que ele tinha cruzado. E ele, descontrolado, começou a discutir com a mulher. Sem perceber, ele estava apertando seu pescoço. No momento, sim, sem pensar. Quando ele se deu conta do que estava fazendo, já era tarde, pois ela já estava sem vida. Quando caiu em si, ficou desesperado, mas já não tinha o que fazer. Ele ficou com o corpo da esposa ali sem vida dentro do seu apartamento por 2 dias. Quando percebeu que tinha que fazer alguma coisa, ele não podia ficar com ela ali eternamente, porque o corpo ia começar a deteriorar, né? Aí ele teve a ideia de colocar o corpo numa mala e deixar dentro de um navio, e em seguida tiraria sua própria vida, pois não conseguiria viver sem ela e com todas as recordações, inclusive da traição. A polícia não ficou convencida, mas começou a interrogar todas as testemunhas. Os carregadores, os senhorios do apartamento onde eles moravam, o dono da pensão onde ele pernoitou aquela noite em Santos, os amigos do casal que moravam na Barra Funda, enfim. E a notícia se espalhou pelos jornais e virou uma notícia internacional. Naquela ocasião, um homem em Turim, na Itália, viu a matéria em um jornal e perguntou a Esther, que era irmã de Maria Féia, se aquela moça que tinha sido assassinada no Brasil, se não era sua irmã. E foi assim que a família dela ficou sabendo dessa tragédia. Imediatamente, tanto ela quanto seu irmão Giuseppe embarcaram para o Brasil. Agora vamos falar um pouco de Maria Féia, de Giuseppe Pistone e como eles se conheceram. Em dezembro de 1925, dentro de um navio chamado Giulio Cesare, que fazia o trajeto da Itália para a Argentina, estavam Giuseppe Pistone na 2ª classe e Maria Mercedes Féia na 3ª classe. Em algum momento ali da viagem, mesmo que de longe, Pistone avistou Maria Féia e ficou encantado com a sua beleza, com seu ar gracioso, com seus lindos olhos claros, seu corpo delicado, enfim, começou a paquerá-la. Eles trocaram algumas palavras e logo quando chegaram a Barcelona, Giuseppe Pistone pagou para que a moça fosse transferida da 3ª para a 2ª classe, alegando que agia simplesmente por simpatia somente, e ela ficou então numa cabine mais próxima da sua e com mais conforto. Ele não era um homem rico, mas gostava de luxo. Seu pai tinha falecido em 1923 e ele estava com a sua parte da herança e já estava torrando tudo. Ele ia em direção a Mar del Plata, na Argentina, para viver por lá,
E ele era assim, meio trambiqueiro, aquele tipo 171 que vivia de pequenos golpes e ia levando a vida dessa forma. Era a segunda vez que ele ia para lá. Ele estava com 29 anos e ela 19, os dois eram italianos, coincidentemente da mesma cidade no norte da Itália, chamada Canelli, região de Piemonte, perto de Gênova, mas eles não se conheciam de lá porque a família de Maria Fé se mudou para Turim quando ela ainda era criança. A Maria Fé disse a Giuseppe Pistone que depois que seu pai faleceu em 1920, fazia 5 anos, sua mãe Vittoria Lazzarini e seu irmão também, chamado Giuseppe, tinham se mudado para Buenos Aires, na Argentina, mas que ela e a sua irmã mais velha, Esther, que era cantora lírica, tinham ficado na Itália, em Turim. A sua irmã por causa dos contratos de trabalho e ela para acabar os seus estudos, mas que naquele momento ela já tinha terminado e que estava indo se juntar à família. Maria Fé também tocava muito bem piano. Ficaram algum tempo dentro desse navio até chegarem na Argentina, quando então eles se separaram. Ela se juntou à família em Buenos Aires e ele seguiu para Mar del Plata, dizendo que tinha negócios, enfim, mas trocaram endereços na expectativa de um possível reencontro. Meses depois, Giuseppe Pistone foi a Buenos Aires atrás de Maria Féia e os dois começaram a namorar. Mas esse namoro não era visto com bons olhos pela mãe da moça, que via ali no futuro genro um espertalhão, que não gostava de trabalhar, assim, que era diferente da maioria dos italianos que ela conhecia e que se considerava esperto bastante para pular etapas. A mãe logo percebeu tudo isso nele. Anos antes, em sua primeira estadia na Argentina, Giuseppe Pistone tinha sido preso por estelionato. Mas a família da Maria Fé não sabia disso, desse episódio da vida dele. Mesmo com o desagrado da mãe, eles se casaram em fevereiro de 1928. Após o casamento, o casal viajou para a Itália no navio Conte Biancamano para Maria Fé conhecer os parentes do marido, a mãe, a irmã dele, enfim. Ficaram alguns meses por lá e quando retornaram para a Argentina, em julho de 1928, ela já estava grávida. Nessa viagem de retorno, o Pistone deu uma medalha de San Gennaro a Maria Fé, já que ela era devota desse santo. Ela não se adaptou na Argentina e eles decidiram morar no Brasil. Em agosto daquele ano, os dois embarcaram para São Paulo no vapor Aliança, desembarcando em Santos, quando então ele procurou alguns contatos que tinha para começar a vida nova no Brasil. Ele encontrou um casal de amigos e um parente distante chamado Francesco Pistone, que era proprietário de um armazém de secos e molhados no bairro da Santa Cecília, na Rua Conceição, chamada Casa Canelli, nome da cidade onde ele também tinha nascido. Lá ele comercializava, além de outras coisas, salames e vinhos e estava prosperando muito, o que encheu os olhos de Giuseppe Pistone, né? Porque ele falou, é aqui que eu vou me encostar. Giuseppe Pistone não falava português e tinha muita dificuldade de se comunicar e precisava da ajuda das pessoas o tempo todo. O parente próximo, Francesco Pistone, arrumou uma casa para eles ali na mesma rua da sua loja, na Rua Conceição, para que eles fugissem das altas diárias de hotéis. Ele disse a Francesco que recebeu uma herança do seu pai e que gostaria de entrar como sócio dele e que em breve receberia a segunda parte dessa herança, o que era mentira. Ele não tinha mais nada para receber e uma boa parte do que tinha recebido ele já tinha gasto aí nesses meses todos vivendo nesse luxo. A ideia era sim aplicar um golpe em Francesco Pistone e para impressionar o homem ali, ele disse que ia deixar uma parte da grana que ele tinha como garantia até receber o restante. Mas na verdade ele deixou todo o dinheiro que ele tinha. E para Maria Fé, ele disse que deixou o dinheiro com o Francesco por medo de serem assaltados. Francesco então ficou entusiasmado com a ideia de ampliar os seus negócios, né, com a entrada de uma grande quantia de dinheiro, porém burro ele não era. Então ele disse o seguinte para Giuseppe, que tudo bem, que ele poderia entrar na sociedade quando recebesse a outra parte da herança, mas enquanto isso ele seria seu funcionário e ofereceu um modesto salário ali, até para ele ver se ele iria se adaptar e se era isso mesmo que ele queria. Giuseppe ficou um pouquinho insatisfeito, porque na verdade ele queria entrar de sócio para poder dar o golpe no cara, né, mesmo sem a grana, mas aceitou até encontrar uma forma de receber um pouco mais de dinheiro da mãe. Embora ele não tivesse mais direito a nada, a mãe às vezes mandava um dinheiro para ele lá e ele ficava tentando convencer a mãe a mandar mais e mais, e agora ele queria uma quantia mais alta.
Só que o tempo vai passando e nada dele conseguir mais dinheiro da mãe, que se recusa a dar qualquer quantia a mais, porque ela alegava que já tinha dado bastante. O Francesco, tal parente distante lá, começou a ficar desconfiado que ele não tinha dinheiro e começou a pressioná-lo. Um dia, no escritório lá da loja, os dois acabaram tendo uma pequena discussão e, para acalmar o homem, ele disse que tinha recebido um telegrama da mãe dizendo que ela já tinha mandado o dinheiro e que logo chegaria. O Francesco então pediu para ver esse telegrama, mas o Giuseppe saiu pela tangente ali, disse que estava na sua casa com a sua esposa e o assunto acabou morrendo ali mesmo. O Francesco ficou desconfiado e, em um momento assim, ele acabou indo ao apartamento do casal e confrontando a Maria Fé, que estava ao lado de Pistone, que sem saber de nada, ficou assim meio perdida, mas entendeu e acabou concordando que recebeu o telegrama, mas que tinha jogado fora e que ela já não tinha mais ele. Quando o Francesco foi embora, ela e o marido discutiram feio, porque ela disse que ele estava mentindo e fazendo com que ela mentisse também, e ela não gostava de mentiras. Nos dias que se seguiram, as brigas foram aumentando e ela ficou muito decepcionada com o marido. Numa certa tarde, Francesco Pistone, o parente, apareceu repentinamente na casa da Maria Féia, numa hora em que o Giuseppe estava lá trabalhando, e pegou a moça sozinha. Confrontada novamente sobre a herança e o tal telegrama, ela então admitiu que não existia dinheiro algum, nem telegrama, e que ela tinha mentido para proteger o marido. Mas que ela não gostava de mentiras e, enfim, e ela abriu o jogo. O homem saiu de lá muito irritado e acabou por discutir com Giuseppe, que voltou imediatamente para casa para tirar satisfação com a esposa. Quando ele chegou em casa, ele pegou ela escrevendo uma carta para sua sogra, onde ela contava tudo o que estava acontecendo e pedindo para que a sogra não enviasse dinheiro para Giuseppe, porque ele estava querendo aplicar um golpe em Francesco, que ela chamava de do Sr. Pistone, e que ele estava num caminho errado. O homem ficou maluco, totalmente descontrolado, e começaram a discutir, que inclusive foi escutado pelos senhorios. Parece que Maria Fé gritava muito e Giuseppe falava mais baixo. Maria Citrângulo, a mulher de Ramiro, o casal lá de senhorios, donos do apartamento, pediu para que o marido fizesse alguma coisa para acabar com aquela briga, porque a moça estava grávida, mas ele se recusou, dizendo que em briga de marido e mulher ninguém devia meter a colher, enfim, o que a gente conhece. Após um tempo aí de discussão, eles ouviram um barulho seco, assim, como algo pesado caindo no chão, e a briga parou. O casal escutou, mas não estranhou os gritos seguidos de silêncio, porque eles tinham se tornado comuns nos últimos tempos e decidiram não se meter, achando que os dois tinham se entendido. De acordo com o depoimento da Maria Citrângulo, que aliás foi essencial para colocar Giuseppe Pistone atrás das grades por um longo tempo, a história de adultério era completamente mentirosa. Ela alegou, em seus depoimentos à polícia, que no dia em que Giuseppe Pistone disse que voltou para casa mais cedo, que foi no dia 4 de outubro, na quinta-feira, ela estava com a Maria Fé das 11 horas da manhã até o início da tarde, porque tinha um vidraceiro trocando um vidro de um vitrô que tinha quebrado. E para não deixar a mulher casada, grávida, sozinha com um homem desconhecido, ela ficou todo o tempo ali com a Maria Fé, que estava, inclusive, bordando uma peça de enxoval do bebê. Disse também que estava lá quando o Giuseppe chegou para almoçar, no horário de sempre, ou seja, tudo que ele tinha falado, a história da traição, era tudo mentira. E esse depoimento por si só já era o bastante para incriminá-lo e colocá-lo atrás das grades por um longo tempo. Segundo Giuseppe Pistone, em seus depoimentos, o ato que cometeu, embora fosse justificável, tinha deixado ele desesperado. Assim, disse que vagou por muito tempo pelas ruas da cidade, que pensou em se entregar à polícia e, por fim, tinha resolvido tirar a própria vida, mas que não tinha dado tempo, já que tinha sido preso antes disso. Contou que somente no dia seguinte, na sexta-feira, dia 5 de outubro, resolveu ir a uma casa de malas na Avenida São João e comprar a mala. Assim que a encomenda chegou às suas mãos, ele foi colocá-la dentro e viu que não cabia. Aí, sem ter outra alternativa, ele precisou seccionar suas pernas na altura dos joelhos e quebrar o seu pescoço para encaixá-la no baú.
No dia seguinte, no sábado, 6 de outubro, providenciou o envio da mala para Santos sem acompanhá-la e desceu a serra pelo trem noturno. Retirou o baú na estação ferroviária de Valongo e depositou no armazém de cargas, retirando somente no dia seguinte e levando ao navio Marcília. Quando a mala se desprendeu no momento em que era içada para dentro do porão do navio, Giuseppe Pistone observava de longe e, para saber se os seus planos tinham sido comprometidos, com a queda da mala, ele se aproximou para ali se inteirar do assunto. Foi quando foi flagrado pelo fotógrafo no meio da multidão de curiosos e logo tratou de se afastar, não chegando nem a ver as primeiras diligências policiais quando abriram a mala. Ele passou a noite de domingo para segunda-feira na cidade de Santos e voltou de táxi, para não utilizar o bilhete de trem que ele havia comprado e que já sabia pelos comentários ali nas ruas que a estação de São Paulo e de Santos também estavam repletas de policiais à sua espera. Disse que no seu trajeto de volta foi parado numa blitz, mas que foi logo liberado para o seu alívio. Quando ele falava sobre a suposta traição, ele entrou em contradição várias vezes. Horas ele falava que o amante da esposa estava de terno e chapéu, horas ele dizia que o homem estava de camisa de manga, horas ele dizia que o homem era alto, horas o homem era baixo, enfim. Eu vi uma reportagem no jornal Correio Paulistano do dia 16 de outubro que dizia o seguinte, mais ou menos isso: Pistone tem o tipo criminoso que fala um tanto vacilante, não fita ninguém, cabeça baixa, circunvagueia pelas pernas que encontram à frente, uma coisa assim. No final do mês de outubro, a família de Maria Fé chegou ao Brasil. Assim que o irmão da vítima botou os olhos no assassino da irmã, avançou nele, mas foi segurado pelos policiais e acalmado pela irmã mais velha, Esther. Novamente em confronto com os irmãos, Esther foi quem tomou a palavra, perguntando a Giuseppe Pistone em dialeto ali da terra natal deles: "Você tem coragem de reafirmar que minha irmã era adúltera?" Ao que ele cinicamente respondeu: "Sim." Esther, ao ouvir isso, ficou assim transtornada e não parava de tremer, diz que o queixo batia, quando arrancou o seu chapéu da cabeça e disse assim, gritando e apontando para ele: "Olha mais uma vez para os meus olhos, eu sou irmã da Maria. Você tem coragem de dizer que a minha irmã era adúltera?" E diz que o Giuseppe Pistone respondeu sem se comover com a cunhada. Ele respondeu mais ou menos assim: "Afirmo e juro sob o túmulo do meu pai." Esther disse que olhou para ele com ódio e disse: "Cínico, infame, você pode provar isso?" E quando ela falou isso, ele não respondeu nada, baixou a cabeça e em seguida ele foi levado pelos policiais. Esther contou à polícia que quem pagou as despesas do casamento deles tinha sido o irmão Giuseppe e que assim que eles se casaram e foram para a Itália em viagem de lua de mel, o marido da irmã se recusava a viajar de terceira classe e que ela, Esther, como era artista, conseguiu bilhetes da segunda classe com desconto para que eles viajassem. Ainda exigiu, né? A mãe de Maria Fé, a Vitória Lazzarini, pagou lá da Argentina os melhores advogados no Brasil para que o genro fosse condenado à pena máxima. O Giuseppe Pistone ficou 3 anos preso, aguardando seu julgamento, que só aconteceu no dia 15 de julho de 1931, quando ele pegou 30 anos de prisão. A defesa recorreu e em março de 1932 ele teve um segundo julgamento e pegou 26 anos e 6 meses de prisão. No dia 19 de março de 1937, no terceiro e último julgamento, ele pegou 31 anos de prisão. Ele cumpriu uma parte dessa pena em São Paulo e uma outra parte da pena na prisão agrícola de Taubaté, e após cumprir assim cerca de 16 anos, um decreto presidencial comutou a pena para 20 anos. E em junho de 44, alguns meses depois, ele obteve a liberdade condicional e depois teve a extinção da pena. Em liberdade, ele conseguiu emprego em Taubaté como zelador de um prédio e se casou um tempo depois com uma faxineira que ele conheceu na prisão. Ele nunca mais cometeu nenhum crime e morreu em decorrência de uma parada cardíaca em 28 de junho de 1956, aos 59 anos de idade. Após a sua morte, a família descobriu que ele guardava dentro do seu travesseiro uma fotografia dele com a Maria Fé, feita no dia do casamento deles. Parece que ele nunca esqueceu ela,
ou até tivesse algum remorso, né, pelo que ele fez. Maria Fé foi enterrada no cemitério da Filosofia do Saboá em Santos e virou assim uma espécie de santa para as pessoas ali. Talvez pela brutalidade do assassinato, ou pelas injúrias do marido, ou até mesmo por ela estar grávida quando perdeu a vida de uma forma tão trágica. O seu túmulo de número 624 foi construído por uma família em 1951 e reconstruído por outra em 83. Ambas alegaram que receberam graças de Maria Fé. Essa última família, por gratidão, ergueu um lindo mausoléu para ela, e o lugar é visitado até hoje por várias pessoas que também se ocupam em deixar o lugar sempre limpo e cheio de flores. As pessoas que trabalham no cemitério dizem que o túmulo dela é muito visitado até hoje, especialmente no dia de finados. E esse é o caso de hoje. Me digam nos comentários o que acharam dessa história, se já conheciam, se acham justo o Giuseppe Pistone ter ficado preso somente 16 anos. Me digam também se acham que ele se arrependeu de ter tirado a vida da esposa, já que ele guardava, né, a fotografia ali no travesseiro. Pessoal, nas pesquisas que eu fiz, eu assisti vários vídeos, eu li bastante coisa, e assim, duas coisas me chamaram a atenção nesse caso especificamente. A primeira é que eu ouvi que esse crime teria sido o crime perfeito se a mala não tivesse caído lá do guindaste. E o segundo foi que a polícia foi fantástica, assim, porque descobriu o assassino em menos de 24 horas. Então, eu queria expor aqui a minha opinião. Quanto ao fato dele ser um crime perfeito, eu acho que foi péssimo. Porque o cara só se expôs, ele meteu os pés pelas mãos, ele foi muito ruim, né? Eu não acho que teria sido o crime perfeito, porque ele ficou passando em vários lugares. Mesmo que a mala não tivesse caído e tivesse ido parar, porque ela já entrou num navio cheirando muito mal e estava chamando a atenção de todo mundo. Quando chegasse lá pro Rio de Janeiro, na próxima parada que eu não sei onde era, ia estar um cheiro muito pior, ia estar num estado muito mais avançado de decomposição. E eles iam procurar, a tripulação ia procurar o dono da mala ali, iam ver que não tinha o dono da mala ali dentro e iam abrir a mala. Ou seja, iam descobrir no meio do caminho, né? Não iam descobrir na França. Então, eles iam começar a pesquisar, ia demorar um pouco mais, mas ele deu tanta bandeira, ele deixou a mala 3 vezes sozinha, que foi quando ele despachou na Estação da Luz e foi em outro trem para Santos. Depois ele deixou uma noite inteirinha no depósito de bagagem e só pegou no dia seguinte. E na terceira vez que ele deixou a mala sozinha foi quando ele deixou com os romenos, para que os romenos despachassem a mala para ele. Ou seja, ele se mostrou e depois deixou a mala sozinha. Ele não estava vendo se eu abrir a mala, se eu desconfiar, se ia bater polícia ali e tudo mais. E eu acho que ele ficou se expondo muito. O casal de senhorios não viu a mulher mais, viu briga, depois não viu mais a mulher, viu saindo um baú que depois, mesmo que o negócio não tivesse caído, quando parasse em algum estado, em algum lugar aí que fosse, achado um corpo numa mala, não sei o que, ia ter foto da mala. A imprensa faz isso, sempre fez, em qualquer lugar do mundo. Então, isso ia chegar aos ouvidos da população que conhecia ele. Então, não acho que foi um crime perfeito, mesmo que a mala não tivesse caído. Quanto à polícia, eu também não acho que foi nada demais. Ok, a polícia fez o trabalho dela, foi um trabalho bom, mas o fato de descobrir em 24 horas, na minha opinião, o mérito é da imprensa. Porque a imprensa ficou divulgando e eles tinham isso na época mesmo, de ficar tentando desvendar o crime, né? Então, você vê que as pessoas que entraram em contato para dizer o dono que vendeu a mala, ele que foi atrás, porque a imprensa divulgou no jornal a foto da mala. O vizinho que foi atrás da polícia, falando que o seu vizinho não era visto, também viu no jornal, certo? Então eles só foram lá para conferir as informações que estavam recebendo. Aí chegaram rápido, é óbvio, com a ajuda da imprensa e da população, né? Hoje eu não sei se seria assim, porque hoje em dia as pessoas não se metem muito, não vão ligar para a polícia, porque afinal, quem se importa? É isso. Hoje em dia muita gente não se importa. Então hoje talvez não tivesse a mesma repercussão na imprensa e talvez as pessoas também não se interessassem, não se importassem de ligar para a polícia e falar, eu vi. Um ou outro pode ser, né? Quem sabe? Espero, né? Porque é assim, a gente tem que ajudar as pessoas, né? Tem algo errado perto de vocês, tem a obrigação de falar, de denunciar. É para isso que existe inclusive um canal como este,
que é para as coisas não morrerem, que é para as coisas não caírem no esquecimento, que é para que haja justiça, que a justiça seja feita e que sim, que as pessoas se importem umas com as outras. Isso é viver em comunidade, isso é ter compaixão, isso é se importar com o próximo. É você ver uma coisa errada e você ir na delegacia, é você denunciar, é você fazer a sua parte. Eu acho que infelizmente hoje as pessoas se importam menos. Todo mundo está preocupado com a sua vida, não corre, não tá nem aí pro vizinho. Mas a gente tem que estar, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Mas resumindo, para não ficar longo, eu acho que o crime não foi perfeito coisa nenhuma, e eu acho que a polícia, ok, fez o trabalho, mas se não fosse a ajuda das pessoas, da população e da imprensa, não teria sido descoberto em 24 horas. Essa é a minha opinião. Coloquem aí pra mim nos comentários a opinião de vocês, por favor, vamos debater isso aí, não quero falar sozinho, ok? E é isso, pessoal, obrigada por me ouvirem até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!